Traumas é o tema da nossa entrevista de hoje. Paracatu vive um grande trauma após essa tragédia na Igreja Batista Shalom. E o psicanalista e hipnoterapeuta João Marcos Cunha nos dá dicas de como superar momentos traumáticos como esse. João Marcos, o que são os traumas? O que é um trauma? Veja bem, só para você entender, vamos analisar um grande susto. Vamos analisar uma batida, quando você está indo na rua, de repente você vira e tomba com uma pessoa. Isso, você dá aquele susto, aquela coisa. Isso é o trauma. O trauma é algo que entra na sua mente como uma trombada, como um susto muito grande. E quando ele dá esse corte, ele fica um sinal. É como se tivesse ficado mesmo uma cicatriz, uma abertura ali. E essa abertura causa cicatriz e, às vezes, causa até uma aura muito grande. É como se tivesse uma ruela em volta dessa linha da sua mente. E isso aí, o que acontece? Cicatriza. Ela vai cicatrizando, cicatrizando e vai embora, a linha continua passando. Só que sempre que tiver algo referente àquilo, é como se fosse um gatilho. Então, quando você revive, volta lá naquela linha, naquele trauma, naquela cicatriz, e você sente novamente tudo aquilo que você sentiu lá quando você criou o trauma. Então, João Marcos, trauma e medo, existe uma relação? É a mesma coisa? Não. Na realidade, o trauma leva ao medo. Olha, e muita gente, pelo menos eu imaginava o contrário, né? Que o medo levava ao trauma. Não, na realidade, o trauma leva ao medo. Olha, você criou um trauma, por exemplo, de uma barata, de um sapo, de lagarta. Então, isso te leva a ter medo da lagarta, do sapo, da barata. Você fica com um verdadeiro pânico. Então, o impacto de um trauma na mente da pessoa é devastador. É devastador. Realmente é incrível como mexe com as pessoas. E olha, você pode ter trauma. O trauma provoca outros transtornos. Quais são os principais, doutor João Marcos? Qual é o principal impacto de um trauma na saúde da pessoa? O trauma ele causa, só para você ter uma noção, por exemplo, olha, tem pessoas que têm compulsividade de compras, igual, por exemplo, comprar as coisas. Essa compulsividade de compra pode ter vindo um trauma no útero, até, por exemplo, quando a mãe queria alguma coisa e o pai não deu para comprar para o bebê. Não, vai gastar, e briga, e aquilo causa um trauma na criança. Quando a criança é pequenininha e às vezes quer uma boneca, olha exemplo, quer uma boneca, e não é o fato de, eu não posso dar a boneca, que senão cria trauma. Não. É a forma como que você faz. Por exemplo, quer a boneca, aí o pai pega e dá um tapa na cabeça da criança. Ou dá um grito com a criança na rua, sabe? E aquilo, a criança, isso deixou o trauma. Essa criança, no futuro, não é que ela vai ter isso, mas ela pode ser canalizada para a compulsividade de compras. Isso é causado por um trauma que você teve, talvez até no útero da sua mãe. Eu já ouvi também, até uma curiosidade, que quem tem trauma de uma situação ou de algo, tem medo, ela vê primeiro aquilo, ela enxerga primeiro. A mente fica focada nisso? Fica. Por exemplo, a pessoa que tem trauma de barata, ela é sempre a primeira a enxergar a barata no lugar. Ela até fala o seguinte, a barata me persegue. É, isso ela mesmo. Me persegue. Todo lugar que eu vou tem uma barata e tal. Mas é exatamente aquele instinto que é criado com o trauma, instinto de defesa, a autodefesa. Então, você já fica... você entrou num local onde pode ter uma barata, você já entra... Onde que geralmente tem barata? Nos cantinhos, nas gretas. Então, você já começa olhando isso. A sua atenção, automático, tá? Não é que você pensa nisso. Automaticamente, você já entra... A primeira coisa que você olha é isso. Você já vai olhar. Sem nem perceber. Sem nem perceber. Aí, a possibilidade de você encontrar é muito maior do que de uma outra pessoa que não tem o pânico. Doutor João Marcos, toda pessoa... que passar por uma determinada situação que pode provocar trauma, vai ter trauma? Por que algumas pessoas desenvolvem trauma e outras não, em determinada situação? Não, isso depende muito do seu estado de espírito, do seu preparo, do seu momento, da sua criação. Isso depende muito. Por exemplo, um grito pode causar um trauma irreversível numa criança. Mas várias crianças convivem com gritos todos os dias e não tem traumas. A gente vive uma sociedade, não é só Paracatu, mas
país, né, com o aumento da criminalidade, então cenas de crimes, de homicídios, né, ou outros estilo esse, são comuns à luz do dia, né, no centro, no bairro. A criminalidade hoje não escolhe a quem e nem ao lugar, né? E a gente vê que é muito comum em Paracatu, os curiosos. A gente já chegou a casos aqui que a perícia teve que suspender os trabalhos técnicos em local de homicídio pela quantidade de curiosos que estavam ali. E quando você vai analisar as imagens, as pessoas que estão ali, você vê crianças, né, jovens, adultos, idosos, esse tipo de cena, de filmes também ruins, notícias ruins, as pessoas que são... Tem gente que é, né, fissurado por coisa ruim. Isso pode provocar impacto na nossa mente, provocar algum trauma, e principalmente naquelas crianças que são levadas de maneira, me desculpe a palavra, inconsequente, né, da mãe para um lugar como esse? Claro que pode, Lília. E isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Haja vista que até você, às vezes, que está nos assistindo agora, às vezes vai para um velório ou vê alguém esquartejado e tal, e quando você vai, não consigo ir no velório, não consigo ver a pessoa lá. Por quê? Foi trauma que você adquiriu, às vezes, quando você ficou curioso e foi ver uma cena de crime, viu uma pessoa esquartejada. Tem gente que não consegue ir a velório. Não consegue. Isso é um trauma. Isso é em decorrência de um trauma que ele tem. Evite as coisas ruins. Inclusive, eu digo, tá, Lília, filme, você falou muito bem em filme, os pais têm que ter um certo cuidado, sabe?